Ai, cara, que massa. Tô tão feliz dessa palestra. Ó, esse cara que vai palestrar agora, a gente se conhece desde 2014, eu acho. 12. É cearense. 2012. 2012. Cearense caba macho. No tempo que não existia digital, o pessoal fala, eu cheguei aqui quando era tudo mato. A gente plantou o mato, a galera você não entende. A gente plantou o mato junto. Lá no Ceará, esse cara foi o cara que levou o Conrado Adolfo, de terno e gravata, naquele tempo ainda, para falar de uma coisa louca, chamada marketing digital. Lia encontrou o Conrado via Rafael, foi um negócio legal. E aí a coisa aconteceu, e nasceu um ecossistema no Ceará. A partir desse cara, ele começou a juntar o pessoal lá, e foi dando certo. Ele tinha um negócio chamado Quartel Digital. Alguém lembra de Quartel Digital? Cara, olha aí, tem uns loucos também aqui. Só o Croco. Só o Croco e o Halley, né? E aí depois o Quartel evoluiu para a Neuari, que foi talvez uma das primeiras agências de lançamento. E a Neuari, cara, a Neuari foi referência. Tipo assim, quando falava agência de lançamento, era a Neuari. Eram os caras, os melhores especialistas estavam lançando com eles. E a Neuari, acredito que foi a conexão e a catapulta para o Paulo Vieira olhar para o Rafael e dizer, cara, você eu quero como sócio. E durante 10 anos... Eu fiquei 5 anos como sócio. 5 anos. 10 anos como junto dentro do grupo, mas 5 anos como sócio. 10 anos fazendo negócio juntos, 5 como sócios do Paulo Vieira. Então, tudo que você viu, talvez nos 6 últimos anos para trás, funcionando do Paulo Vieira no digital, esse cara fez acontecer. Se ele quiser revelar os números ou essa história, ele dá mais detalhes. Mas quem vai agora palestrar para vocês, para mim, é um dos caras que tem mais bagagem nesse nosso mercado que a gente chama digital. É o cara que conhece todo mundo, é o cara que conhece praticamente todos os modelos de negócio que funcionam, é o cara que já fez acontecer no digital para um dos maiores players, que é o Paulo Vieira, é um cara que agora escolheu da consultoria, está arrebentando, a gente estava tendo um papo ali. Então eu quero que vocês recebam com carinho, coração aberto e uma forte salva de palmas, Rafael Galdino! Tamo junto, cara. Class aí. Bora! Ó, conheci o Thales e a Lia lá em Fortaleza. Eu acho que vocês foram meus alunos da Quartel Digital, né? Foram alunos da Quartel Digital, que era uma empresa de treinamento de marketing na época. E depois eles lançaram um projeto que ganhou até uma repercussão a nível nacional, que foi o FB Class, né? Que era um grupo lá, era um curso de Facebook, né? Isso. E vocês já tinham um conceito de comunidade, aquele grupo, né? O Rafael foi gravar umas cabeças de vídeo lá na minha agência, no tempo de publicidade. É verdade, nacional, é verdade. Lá no estúdiozinho improvisado, Mequetrefe, que eu tinha lá. É verdade, eu lembro. Lembra disso? Lembro disso. E aí depois o Thales deu uma sumida, e aí apareceu como meteórico, mas muito bom. Time, é o seguinte, ó. Qual vai ser o papo aqui da palestra, do conteúdo que eu vou passar aqui para vocês? É o seguinte. A gente vai falar sobre o poder da multiplicação. Eu achei muito massa o que o Croco falou e que o Cristiano falou, porque casa muito bem com o que eu vou falar também para vocês sobre modelo de negócio e linhas de pensamento muito parecidas, tá? Então a gente vai falar de uma visão de longo prazo, mas também de uma visão de curto prazo. O que o Cristiano trouxe, ele foi muito imediatista em algumas coisas, mas ele também deu a visão de longo prazo do que ele está preparando para o negócio dele. A minha pergunta é, vocês estão com a visão de curto prazo? Só sabem o que vai acontecer daqui a 6 meses ou 1 ano? Ou vocês têm escrito o que vai acontecer daqui para os próximos 5 anos, 10 anos? Porque o que a gente vai falar aqui agora vai ser sobre os próximos 5 anos de vocês. E talvez, para alguns que estão aqui, não faça sentido nenhum o que o Cristiano falou. Talvez não faça sentido nenhum o que o Croco falou. E talvez não vai fazer sentido nenhum o que eu vou falar agora. Mas você precisa anotar, porque vai fazer sentido daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando você estiver naquela fase, naquela etapa, naquele momento. E aqui, qual é a ideia? A ideia eu vou trazer alguns pontos que você pode implementar imediatamente no seu negócio, mas também eu vou levar você para o futuro e vou mostrar o que você poderia estar fazendo ou se planejando agora, para lá na frente ter muito mais resultado. Então olha só, Thales, gratidão aí pela apresentação, mais de 250 milhões em vendas, mais de 1,5 milhão de alunos gerados, eu vendi para 34 países,
13 anos na vanguarda do marketing digital, 500 mil pessoas em eventos presenciais, está baixo aqui o retorno, tá? 25 milhões em investimentos em anúncios. Aqui foram alguns clientes que eu atendi ao longo da minha jornada, reforço o Paulo, a Camila, o Roberto Justo também, fiz o lançamento do Mastermind dele em 2022. Quando, aqui também acho que não está funcionando, só aumenta um pouquinho o retorno. Quando o Tiravec veio para o Brasil, Quando o Tiravec veio para o Brasil, Quando o Tiravec veio para o Brasil, em 2015, eu fui a agência que fez todo o trabalho ali de divulgação do Tiravec quando ele veio para o Brasil. Foi a Brasfix, Ciranda Cultural, aí deu Trends, são algumas empresas que já passaram pela minha mão. Beleza. Então é o seguinte, ó, a gente vai falar sobre visão de curto prazo e visão de longo prazo. Vou te dar a pílula vermelha, que é a visão de curto prazo, mas também vou te dar a pílula azul, que é a visão de longo prazo do seu negócio. Hoje, aqui nessa sala, quantos aqui já tem negócios de educação em relação a curso online, mentoria, ela está para mim? Bacana, legal. Opa, agora ficou bom. Beleza. Então, olha só. O que eu vou falar aqui é para você que é empresário entender esse jogo do modelo de educação. E para você que está aqui com suas mentorias, com seus grupos de mastermind, se caso tenha, né, os seus ecossistemas de curso online, para que você possa potencializar isso cada vez mais. Existem 3 fases empresariais que constroem uma visão de longo prazo. Existe a fase de crescimento, existe a fase da escala e existe a fase da expansão. Qual é a fase de crescimento? É aquela fase aonde eu estou focado só em vender. É aquele início lá do Cristiano. O foco não era criar vários produtos. O foco era criar uma oferta, era vender aquela oferta, colocar dinheiro de caixa. Ele não estava nem preocupado com estruturação, com gestão, com nada. Ele só queria marketing comercial. O foco era só ajustar o marketing comercial e ter um produto bom para vender. Essa é a fase de crescimento. Alguns de vocês têm vários negócios e podem estar nessa fase de crescimento agora. Ainda não tem uma boa oferta, ainda não tem um funil que vende muito e por isso não precisa focar na gestão. Esquece a gestão. Você tem que focar em marketing comercial. Esse é o foco. Agora, quando você começa a ter muitos clientes, os clientes começam a falar para você: ei, e tem isso, e tem aquilo, qual é a próxima jornada? Você começa a entender que existem produtos, jornada de produtos. Para fazer mais produtos, você precisa de mais gente. Para entregar, você precisa de mais gente. E quando você começa a ter mais produtos, mais entrega, mais funil, você começa a entrar na fase da escala. E aí você começa a pensar na gestão. Quando você começa a pensar na gestão, você começa a estruturar o seu negócio. E aí sabe o que acontece? Aqueles clientes, como o Cristiano acabou de falar, eles se destacam, eles aparecem. E eles mesmos chegam para você e falam assim: ei, vamos ser sócio? Ei, vamos ser parceiro? Ei, eu tenho um negócio que não é da advocacia, é contabilidade. Tu não quer entrar no meu negócio não? De contabilidade? Começa a aparecer outros negócios ou parceiros no mesmo nicho. E aí você vai para a fase da expansão. Vamos entender um pouco sobre empresas que vocês conhecem e elas passaram por essa fase. E para que você possa entender também que às vezes você está cometendo um erro. Você está achando que está na fase da expansão, colocando vários business, vários negócios, mas você está inchando o seu negócio, você está inchando a sua empresa, está tirando a sua margem de lucro, na realidade você está na fase de escala. Que às vezes nem uma DRE você tem, nem um demonstrativo financeiro no final do mês você não tem. E aí você acha que tem que abrir vários negócios. Ei, calma aí. Então olha só, Amazon. A Amazon começou com uma livraria online, com foco intenso em atrair clientes e vender o máximo possível de livros. Quando a Amazon começou, ela não começou com esse marketplace que é extraordinário, maravilhoso, que ela vende tudo hoje, não. Ela teve um único foco, um único objetivo em ser melhor em algo. A pergunta que eu quero fazer para você é: o que você está procurando ser melhor em algo? Qual é o nicho que você quer dominar? Qual é
o mercado que você quer se tornar líder? Essas são respostas que você precisa ter agora. A Amazon tinha claramente essas respostas. Olha, eu quero ser líder no mercado de livros. Eu quero ser o melhor. A melhor solução para o mercado de livros. Posso até, no primeiro ano, segundo ano, ter investidores. Começar no vermelho, coloco investidores. Mas esse é o meu foco. E aí, visão de negócio, começou a ter muitos clientes. Aí tem uma pesquisa lá na Amazon, lá em cima. A Amazon começa a estudar o quê? Dados. Se colocam informações, é dados. Naquela pesquisa da Amazon. Dados se transformam em informação. Informação se transforma em estratégia. Estratégia se transforma em um novo negócio. Cara, ela começou a entender que as pessoas pesquisavam sobre eletrodomésticos, roupas, mas não tinha. Mas porque ela já tinha muitos clientes. Ela começou a pesquisar, através dos clientes, quais eram as próximas jornadas de produto. Vamos criar agora e expandir. Aqui, ó, incluir eletrônico, roupas, criando uma jornada de produtos diversificados. Amazon Prime, outros serviços. Agora que eu tenho um cliente, cara, quais são os outros produtos ou serviços que eu posso agregar? E que eu não vou onerar tanto. Que eu não vou colocar muita grana dentro do negócio, vou fazer parcerias. Depois, que virou uma fase de escala, aí foi para uma fase de expansão. Aí foi para outros mercados que não tem nada a ver. Cara, não tem nada a ver Whole Foods. Não tem nada a ver web service serviço. Mas ela encontrou ali um negócio que dá alta lucratividade e dados é poder. Ela entendeu isso, tendo a informação, ela consegue colocar qualquer business, qualquer negócio. A Apple, cara, muito parecido. Steve Jobs, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um computador de uso pessoal, ele vai ter um design e ele vai ter uma experiência para o usuário. E eu quero colocar na sala, no quarto das pessoas. Eu não quero fazer com que esse computador, ele fique ali no escritório. Então, ele focou em um único produto, obviamente tinha outros produtos ali, mas ele focou na propaganda, em se tornar o melhor líder daquele produto específico. Depois que ele ganhou o mercado, ele começou o quê? Cara, agora eu vou colocar tecnologia, vou investir em novos dispositivos, vou colocar aqui uma loja, um modelo maravilhoso. Depois foi para a Apple Pay e Apple TV, que não tinha nada a ver com o conceito, mas ele só expandiu quando estava na fase da escala. Muitos de vocês já querem expandir o negócio de vocês, já querem criar várias e várias parcerias. Você fica tirando dinheiro de caixa, que você deveria pesquisar para saber qual era a próxima jornada do seu produto, para ter mais rentabilidade, mais lucro aqui, para depois fazer grandes investimentos. A Google, eu sou da época do KD, do Alta Vista, antigo, né? Cara, eram os melhores buscadores do mundo. Aí veio o Google. O Google não era o melhor buscador, mas ele tinha um propósito muito bem definido. Eu vou me tornar o melhor buscador. Faça chuva, faça sol. Eu vou ser a melhor solução. Depois de se tornar a melhor solução, muitos usuários entenderam de comportamento. E aqui vem uma chave genial. Dados vira informação, informação vira estratégia. O que as pessoas pesquisavam mais aqui? Hotmail, MSN, e-mail. Cara, se praticamente 70% das buscas é sobre esse tipo de serviço, de comportamento, eu tenho que criar isso daqui. E depois começou a explorar outros business negócios. Mas, Galdino, pega um exemplo do Brasil. Cara, a Nubank. A Nubank começou com um modelo de negócio que talvez foi um modelo de negócio onde ela não tinha receita ali naquele primeiro, segundo, terceiro ano. Ela já sabia que ela não teria uma receita para aguentar, teria que ter investidores no business, no negócio dela. Mas está tudo bem. Ela tinha como segurar, ela tinha investidores ali, ela tinha uma visão clara de propósito. Mas sabe o que ela fez? Ela pesquisou o mercado. Eu fico imaginando o cara da Nubank fazendo uma análise SWOT, identificando os cartões da Itaú, do Bradesco,
da Caixa e analisando. Cara, vamos analisar aí o que é a maior reclamação. A maior reclamação que aparece nas redes sociais desses cartões é sobre taxa. Cara, como é que a gente vai ganhar mercado? A gente precisa de muito cliente. Como é que a gente vai ganhar mercado? Cara, o Oceano Azul é o seguinte: nós vamos criar um cartão que a gente vai ter, não vai ter taxa, anuidade, 0. Eu vou atrair todo mundo. E eu vou colocar um cartão que vai ser roxo, para chamar atenção. E eu vou investir em brand pesado, para chamar atenção. Depois começou a colocar outros programas de rentabilização, e depois agora está expandindo o seu business, o seu negócio na América Latina. Aí, tem uma empresa, que é a Ambev, que vende várias marcas, tanto cerveja como refrigerante e outras coisas. Eles tinham dificuldade. A Ambev está aqui como a grande indústria, que faz toda a distribuição do negócio, né? Aí quer dizer que é a indústria que fabrica todo o produto. Aí tem um distribuidor aqui, às vezes tem um revendedor e um distribuidor aqui no meio, e tem um ponto de venda aqui no final. Quando a Ambev vendia para o distribuidor, ou para o revendedor, esses dois caras, eles não passavam a informação que a Ambev gostaria de saber. Cara, quanto é que está vendendo naquele ponto de venda? Não sei. Por quê? Porque o distribuidor, revendedor, às vezes também vendia outras marcas. Era uma competência, era algo ali que era uma informação de fato estratégica. Sabe o que a Ambev fez? A Ambev comprou um aplicativo chamado Zé Delivery. Ela comprou um aplicativo Zé Delivery, colocou pontos de distribuição em várias cidades, e agora ela sabe, através do aplicativo, quantas vendas está acontecendo de Antártica e Brahma no restaurante do Seu José. Só que, olha que sacada genial. Quando ela sabe essa informação, a quantidade de vendas aqui, ela consegue identificar se está baixo, se está médio, se está alto. E ela consegue entender se o cara está vendendo mais Heineken ou não, pelos números. Sabe o que ela pode fazer? Cara, eu vou te mandar mais material promocional da Antártica e Brahma. Cara, eu vou baixar teu preço aqui nessa região, para tu comprar mais barato, para tu vender mais Antártica e Brahma. E ela vai ganhando mercado. Então entenda, vocês têm um potencial gigante, porque vocês têm alunos, vocês têm clientes. Sabe o que é o nosso foco? Focado muito na entrega. Quero entregar. Mas você deixa, às vezes, outras pessoas falarem com o cliente de vocês. E por vocês deixarem outras pessoas falarem com o cliente de vocês, vocês não conseguem pegar essa visão. Minha recomendação: interajam com os clientes de vocês. Perguntem. Tentem entender a jornada, qual o próximo passo. Uma pergunta que todos deveriam fazer é o seguinte, para cada cliente de vocês: Galdino, se eu tiver que criar um produto hoje, qual seria o produto que, se eu criar agora, Galdino, você compraria de mim? Uma pergunta boa? Uma pergunta boa. Se você chegar para o seu cliente e falar assim: ô fulano, se eu criar um produto agora, qual seria o produto que, se eu criar agora, você compraria de mim? E por qual valor? Cara, você pergunta 10, talvez você já tenha um novo produto aí. Você não precisou juntar seu time todo, pensar em várias coisas. Cara, o cliente está lá para te responder. E aí, 99% do mercado acredita às vezes que tem um negócio. Eu não acredito que não é o caso de vocês. Mas a grande maioria do mercado de mentoria, a grande maioria do mercado de high ticket, a grande maioria de mercado de treinamentos, cursos online, às vezes tem uma estrutura como essa. Tem um expert, aí tem tráfego e lista, aí tem um funil, seja de lançamento, seja de meteórico, seja qualquer funil, aqui não importa, é um funil de marketing, e tem um produto. Muitos de vocês começou assim, está tudo certo, começar assim, para você ter 10, 20, 30, 40, 50, 100 clientes. Mas você tem que pensar, cara, como um negócio. Porque você tem um negócio de educação. Você tem uma empresa de educação.
Então, se você tem uma empresa de educação, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter uma marca. Você precisa ter uma marca. Porque, o que acontece? 98% do mercado hoje é o produto, a marca é o expert. E se esse cara daqui a 3, 4, 5 anos? E se esse cara, ele ficar doente? E se esse cara não quiser mais gravar criativo, stories, fazer live? Não quiser mais gravar alguma coisa? O negócio para de vender? Agora, se você começa a construir uma marca, e você traz pessoas para entregar também esse conteúdo em um formato de escola. Essa é a mentalidade, um formato de educação. Cara, vamos lá. Harvard. Quem é um dono da Harvard? Alguém sabe quem é um dono da Harvard? Tem um expert ali, dono da Harvard. Mas vende pra caramba, né? Tem uma história, claro. Existe um começo ali. Mas existe uma marca consolidada que vale bilhões. E o Croco falou, tem 3 caminhos. Ou você vende, ou você passa para alguém, ou o seu negócio vai quebrar. Se você é o expert, a tendência que o teu negócio quebre ou deixe de faturar é muito grande. E a gente está falando de modelo de negócio. Se você tem uma marca, a tendência é que esse business, esse negócio, ele possa crescer, prosperar, você passa para alguém ou você vende o seu negócio. Ele pode quebrar também. Mas existe essa possibilidade de você vender ou passar para alguém. Mas no expert não. Ninguém vai comprar a sua marca. É você, é o seu nome, é a sua cara. Então, só que aí tem um detalhe importante. Além de trabalhar conteúdo, além de trabalhar tráfego, além de trabalhar lista, você tem que ter empilhamentos. Cara, uma vez é o meteórico, outra vez é o social selling, outra vez é o lançamento, outra vez é a aplicação direta. E vai fazendo empilhamentos, vai alternando. E ao alternar, cara, isso é uma empresa de educação. Você não pode fugir disso. Você vende ticket alto. Você tem que ter equipe comercial. Você tem que ter marketing. Aqui a gente está falando de um negócio. Não é aquele negócio de e-book que você vende R$100. Porque para vender R$100 no e-book, você não precisa disso. Mas para vender um programa de 1 ano, um programa de acompanhamento, que o ticket é muito maior, e o mercado hoje ele está amadurecido para receber esse ticket muito maior, você precisa de uma equipe comercial. Você precisa de uma equipe de vendas. Você precisa de uma equipe de agendar. Cara, deixa eu falar uma parada. Os americanos vendem assim. Tudo. Tudo. Existe agendamento, existe closer. Tudo no mercado americano é vendido dessa forma. E aí, tem uma tese aqui que é o seguinte. Você apresenta a sua solução, como é um ticket alto, a pessoa não está disposta ali a pagar imediatamente para já começar. Existe uma conversa. Então você apresenta a solução que existe, manda para uma conversa, e aqui existem 4, 5, 6 produtos que, de acordo com o bolso do cliente, o closer está preparado para mandar. E aí vem um grande segredo. Funil de LTV. Tem um slide aqui que eu já vou antecipar. Qual é o produto que vocês precisam criar para o cliente estar com vocês durante 10 anos? Durante 20 anos? Se você matar essa charada no seu business, no seu negócio, você vai ser multimilionário em 3, 4 anos. Multimilionário. Qual é o produto que eu tenho que criar? Porque, deixa eu só te falar uma coisa, é só uma questão de tempo. Se você tem um produto que custa a mensalidade de R$2.000 por mês, R$2.000 por mês, e se no primeiro ano
Você colocou 1.000 pessoas lá dentro. Você tem 2 milhões de faturamento, não é isso? 1.000, né? Não é isso? Beleza. Só que ele vai continuar durante 10 anos com você. No segundo ano, você não começa do zero o teu business, o teu negócio. A grande maioria do mercado digital sempre tem que começar do zero. Todo mês, às vezes. Todo ano, às vezes. Ah, o lançamento é maravilhoso. Cara, o cara não continua na jornada. Eu tenho que fazer um novo lançamento. Eu tenho que fazer uma nova campanha de marketing para colocar mais gente, para colocar mais gente, para colocar mais gente. Aí é o seguinte, vamos fazer a conta. Se durante 5 anos eu tiver 10.000 clientes ativos, vezes R$2.000, eu tenho uma empresa que fatura 20 milhões. Se durante 10 anos eu tiver 20.000 clientes ativos, eu tenho uma empresa que fatura 40 milhões. Então é só uma questão de tempo, se eu tiver nesse modelo de negócio. Agora, se eu não tiver nesse modelo de negócio, eu sempre vou bater nos 2 milhões. Porque 1.000 eu vendo no primeiro ano, vendi, não existe sequência, não existe continuidade. Próximo ano, vou vender mais 1.000, 2 milhões. Próximo ano, vou vender mais 1.000, 2 milhões. Próximo ano, vou vender mais 1.000, 2 milhões. Então, todo e qualquer negócio, o Croco falou sobre recorrência. E as pessoas têm um viés errado de recorrência. Que a recorrência é R$47, R$97, que é um curso online. Isso aqui é uma recorrência. Isso aqui é uma recorrência. Todo ano, milhares e milhares de pessoas renovam. Não tem justificativa por renovar. Não existe justificativa. É o mesmo aparelho, tem uma mudança ou outra ali, mas enfim, mas é uma recorrência. $1.000 todo mês, $1.000 todo ano. Então dá para fazer recorrência em produto, dá para fazer recorrência em serviço. Outro business, outro negócio, cara. Entrega o ouro, vai. Nessa hora que ele entrega. Todos aqui têm contabilidade? Quem não tem contabilidade? Tem alguém que não tem um serviço de contabilidade agregado ao seu negócio? Não tem, né? Todo mundo tem, né? Alguém aqui tem mais de 2 anos com essa mesma contabilidade? Levanta a mão. 3, continua com a mão levantada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um? Ok. Beleza. Cara, o serviço de contabilidade é um serviço que dificilmente a gente vai trocar de contador. Só que esses caras não entenderam o nosso modelo de negócio ainda, do digital. Os caras não entenderam. Olha que louco. Agora imagina que o Thales hoje, vou dar até uma ideia aqui, tá? Ó, imagina que o Thales hoje tem um grande amigo, que é da contabilidade, parceiraço dele. Aí o Thales chega para ele e fala assim: irmãozão, quanto é que tu cobra por empresa? 2.000 pila. Beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Tu vai continuar cobrando esses R$2.000, mas eu tenho um sistema de educação. E eu vou plugar esse sistema de educação para as empresas. Puta que pariu. Eu vou plugar esse sistema de educação para todo e qualquer novo cliente que chegar. E ele vai ter uma faculdade corporativa enquanto ele continuar com você. E ele vai estar sempre atualizado. É uma oferta irresistível? Quantos clientes o Thales vai conseguir pegar, que estavam com outra, talvez empresa de contabilidade,
Porque não tem o sistema de gestão integrada. Eu quero que vocês saiam daqui, que vocês estão com a cabeça, às vezes, só no digital, pô. Furar bolha é um tema desse modo. Cara, vocês não podem ficar com a cabeça só no digital. Existe um universo gigantesco de vários negócios, de várias empresas, que vocês têm conhecimento. Vocês sabem essa parada do digital. Se associem, faça parcerias, coloque o seu negócio lá dentro. Vamos falar sobre marca, rapidinho. Por que marca é tão importante? Todos os meus business, negócios que eu construí, tiveram marca. Eu vou mostrar aqui dois modelos de marca que eu construí lá atrás, para inspirar vocês, e vocês vão pegar algumas ideias, insights do que aconteceu aqui também, para que vocês possam identificar o que vocês podem melhorar no modelo de marca, de construção de marca de vocês, já que vocês entenderam que é tão importante ter uma marca. Porque daqui a 5 anos você vai querer viajar para a Disney, você vai querer viajar para a Europa. E se você não tiver uma marca, talvez você vai ter que parar a tua viagem para fazer um lançamento, vai ter que parar a tua viagem para fazer uma live, vai ter que parar a tua viagem para fazer stories, porque o teu comercial está dizendo, ei, não está vendendo não. Só um detalhe interessante. Vocês conhecem o Marcos Marques, né? Vocês conhecem? E vocês conhecem a G4, né? Modelos de negócios diferentes. Vamos entender um pouco sobre modelos de negócios diferentes. Marcos Marques tem um funil de entrada que é o acelerador empresarial. Custa, sei lá, 24 a 30 mil reais. G4 tem um funil de entrada, ou vários funis de entrada, que é o G4 com Thales, Alfredo e Nardon, 34 mil reais. E tem um Traction, que é 18 mil. Não tem eles. Esse talvez é um produto que vende mais hoje. Traction, que não tem eles. Marcos Marques criou um business, criou um negócio na imagem dele. Por mais que o acelerador empresarial, ele fala que é a hold e tudo mais, mas é ele. Vocês fariam um acelerador empresarial se não fosse com ele? Não. Olha que interessante. Só que você paga para fazer a G4 hoje e nem sabe se o Nardon, o Thales ou o Alfredo está lá. Mas você paga. E tem um detalhe. Os caras construíram um business, um negócio, onde não existe uma metodologia clara. São as melhores práticas de gestão empresarial do Brasil e do mundo. Cara, as melhores práticas de gestão empresarial do Brasil e do mundo. Não tem uma metodologia clara aqui no negócio. Aqui tem uma metodologia clara. Aí, modelo simplificado. Entrei aqui no business, entrei aqui no negócio. Só existe um caminho. Giants. Um grupo empresarial que hoje deve valer 250 a 300 mil reais por mês. E aqui tem todo um ecossistema para ajeitar a minha empresa naquela fase de estruturação, que é uma fase da escala. Crescimento e escala. Aquela fase ali. Aqui é uma escola. É uma escola e não são só eles não são só eles que dão aula. Eles convidam o CEO do McDonald's, o CEO da Espaço Laser, o CEO da empresa XYZ, e os caras vão lá e ganham aula. Se você tivesse que comprar uma dessas duas empresas, sabendo que lá na frente você teria que ter um retorno financeiro, de tudo que eu falei, qual que você escolheria? Qual que você escolheria? E por que alguns de vocês continuam fazendo o modelo do Marcos Marques, colocando a cara na frente? Cara, e aí, Galdino, eu quero fazer aqui porque eu quero ser a estrela, eu quero ser esse cara aqui. Beleza, mas um dia você sabe que o teu faturamento vai cair quando você tirar o pé. Os caras estão tirando o pé e o faturamento só aumenta. Os caras estão tirando o pé aqui e o faturamento só cresce. Então, é visão de longo prazo. Talvez agora você não consiga fazer essa movimentação, mas você tem que ter essa visão, para onde você quer chegar, para onde você quer ir. Quando era 2011, e aí falaram já 3 vezes do Conrado Adolfo aqui, então eu vou falar a 4ª vez do Conrado Adolfo aqui, ok?
Olha o Conrado de gravata. Conrado de gravata. Aqui, que é o Galdino. E aí é o seguinte, como é que nasceu essa empresa Quartel Digital? Nasceu de uma visão de educar o mercado lá de Fortaleza, Ceará. Eu queria muito aprender marketing com quem sabe, mas eu queria muito também ensinar o mercado. Quando eu encontrei com o Conrado pela primeira vez, foi num workshop. O Conrado foi fazer um workshop lá em Fortaleza, e quando ele foi lá para Fortaleza, ele levou o livro lá, 8Ps, eu estava com o livro 8Ps, que era uma bíblia lá, né, vocês devem conhecer. Se tacar na cabeça de um, acho que mata, que é um tijolo, formato de livro. E aí eu cheguei para o Conrado, e pedi para ele assinar lá o livro e tudo mais, né, dedicatório e tal. Beleza. Quando ele estava dando a palestra, ele falou assim, olha, ô pessoal, eu vou dar um treinamento lá em Fortaleza, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, que é os 8Ps do marketing digital. Aí eu, legal, quando é que vai ter aqui em Fortaleza, Conrado, esse treinamento? Aí o Conrado fala assim, eu não tenho um representante. Aí eu, opa, acabou o treinamento, acabou o evento. Oi Conrado, tudo bem? Prazer, Galdino, sou seu novo representante aqui no Ceará. Aí ele, como assim? Você tem empresa de quê? Eu não tenho empresa nenhuma, mas eu abro amanhã uma empresa para representar você. Aí ele, cara, legal, gostei desse cara aí. Conversa ali com o meu empresário. Fui conversar com o empresário. E aí é entender o que o empresário ele espera dessa conversa. Eu trabalhava numa consultoria de gestão empresarial na época. E nessa consultoria de gestão empresarial, eu acessava todas as faculdades, universidades, os centros acadêmicos de marketing, jornalismo, administração, todos esses centros acadêmicos eu tinha acesso. Eu falei, cara, eu tenho acesso a todos os centros acadêmicos, e nós vamos divulgar pra caramba, lá dentro da faculdade, vai dar bom demais. E ó, lá na faculdade tem estagiário, tem um analista, tem um dono, cara, todo mundo precisa. Aí, tá bom, vamos fazer esse negócio aí. E aí, um ponto importante. Por que o nome Quartel Digital? Quartel, existe uma simbologia por trás. E é ótimo quando você tem o nome de uma empresa que tem uma simbologia por trás, que você pode trabalhar esses símbolos, essas imagens, essas palavras. Soldado, general, ferramenta, armamento, estratégia, tudo entrava na linha de palavras-chave de uma escola. E digital por quê? Porque eram apenas cursos nichados de marketing digital. E aí tivemos o cuidado de, olha, eu quero um ícone, onde eu possa ver um soldado no ícone. Então, pegamos o elemento do quartel, que foi um capacete, e pegamos o símbolo de geolocalização. E criamos aí um elemento, uma iconografia de um soldado. Beleza, começou aí, uma salinha pequena. E aí o que aconteceu? Precisava divulgar, com muita atenção, chamando a atenção das pessoas. Atenção, tropas, preparem-se. O maior general do marketing digital vem aí, sentido. Nostalgia, né? E aí vem o Conrado aqui com uma silhueta. O Thales viu esse anúncio ali, viu esse anúncio. Eu comprei aí. Né? Você comprou esse negócio, né? E aí o que aconteceu? Cara, eu poderia lançar, vem aí um novo curso de marketing digital, XYZ. Eu quis construir uma história. É muito importante que você conte a sua história e a história da sua empresa. A história vende. E aí, tinha um elemento aqui que era quartel digital. Por quê? Se você é um soldado, você vai participar de um alistamento. E você tem que se alistar. E existe um local para você se alistar, que é o quartel digital. E aí, em 2011, não existia lead loves. Não existia nada disso, ok? Nada, ok? Nem para fazer isso aqui, ó, esses campos aqui era programação. Nem WordPress, HTML, CSS, JavaScript. Durava um dia para fazer um negócio desse. Não era 2 minutos que apertava um botão e já vinha um template pronto, não. Beleza. Então, qual foi a ideia? Cara, eu vou criar uma página de captura. Eu vou mandar todo mundo para esse negócio. Eu vou pegar a base. E com essa base eu vou fazer uma campanha. Eu vou revelar quem é esse general. E aí revelamos quem foi esse general.
Aí o general solicita a sua presença, sua missão, soldado, é vencer a guerra do marketing digital. A certificação de consultor do marketing digital vem aí, facilitador, 30 e 31 de julho, com Adolfo. Aí mudei o site, né? Coloquei lá um template próprio do WordPress, tinha que fazer o template próprio, não podia comprar, então tinha dinheiro para comprar, fiz o template próprio lá do WordPress. Beleza. O que acontece aí nesse momento? Acontece um fato curioso. Mais ou menos uns 600 contatos, naquele período de 7 dias de divulgação, e dos 600 contatos, 6 vendas. Por quê? Porque era uma empresa nova, ninguém conhecia, eu não tinha trabalhado o nível de consciência daquela base, as pessoas queriam só saber o que era, mas não sabiam quem estava por trás, não sabiam que empresa era essa, se tinha algum respaldo, se ia comprar, naquela época, eu estou falando 2011, a quantidade de gente que compra digital hoje é muito diferente de 2011. Não tinha ali uma empresa, eu quero comprar um ticket desse evento. Onde é? Não, é tudo digital. E outro detalhe importante que é o seguinte. 30 e 31 de julho. Eu comecei a divulgação no dia 15 de junho. Porque a data que ele vai ser é dia 30 e 31 de junho. E sabe qual era o meu elemento mais importante de fechamento? Eu vou passar em todas as faculdades. Só que 15 de junho, estava todo mundo de férias. E aí, eu não tinha mais dinheiro, e as faculdades não tinham mais acesso para poder dar uma palestra, dar um conteúdo, falar qualquer coisa do evento. Nem colocar um folder. Cara, eu tinha um evento para acontecer. Mas o que aconteceu? Gatilho mental da urgência. Não seja um soldado tartaruga, seja rápido, o mercado tem guerra. Ó, se você comprar o livro agora, você ganha um... Se você comprar o curso agora, você ganha um livro. Naquela época, a pessoa amava ganhar livro. Parece que livro era uma coisa rara. Hoje não, você vai lá e compra. Mas naquela época, um livro era uma coisa raríssima. E aí começou a vender. Depois eu falei assim, ô Conrado, cara, o pessoal está achando que é brincadeira. Você é a autoridade desse negócio, grava um vídeo. Vamos colocar aqui no YouTube, vou mandar esse link para todo mundo. O Conrado gravou. Isso daqui foi fundamental e importante. Eu tinha um espaço de 60 lugares. O evento ia acontecer em um outro local para até 150 lugares. E eu tinha um espaço de 60 lugares, um espaço de um parceiro. E aí eu falei assim, cara, a gente precisa estar próximo dessa audiência que vai participar ou que pretende participar. Então nós vamos criar um evento. E eu poderia criar um evento de marketing digital. Ó, evento de marketing digital aqui em Fortaleza. Mas pegando a história, eu criei o Manhã com a Tropa. Existiam soldados, não são alunos, e são uma tropa. E eu criei o Manhã com a Tropa, que foi um evento de marketing digital, onde 3 palestrantes davam algum conteúdo. E nos tempos de guerra, quando um soldado ele vai para a batalha, o general solicita a sua presença. E entrega um envelope pardo, com o nome confidencial. E lá dentro tinha uma missão. Todos receberam o envelope pardo com o nome confidencial. E aqui dentro tinha uma missão. 50% de desconto, faça agora, senão você vai ser... vou estourar sua cabeça, né? Fuzilado, né? Aqui foi uma conversão maravilhosa. Dos 60 pessoas que estavam lá, a gente converteu num evento presencial mais de 50% do evento. Aí conseguimos encontrar pessoas que já tinham feito a certificação em São Paulo e no Rio de Janeiro para fazer lá em Fortaleza. Aqui foi um dos depoimentos que a gente encontrou. Últimas vagas, funciona muito bem. Inscrições até quinta-feira, dia 28/7. Aí tem um detalhe importante. Naquela época, eu trabalhava numa consultoria de gestão empresarial. Então, eu tive que tirar, eu tinha umas 15 dias de férias. Foi os 15 dias de férias que eu consegui tirar para tocar essa operação. Então, eu continuava na consultoria de gestão empresarial e toquei essa operação. O evento ia acontecer sábado e domingo. Sexta-feira, eu não podia mais vender, porque eu não tinha ninguém para ficar ali fazendo o controle de compras. Era só eu e mais outra pessoa. E aí, quinta-feira foi as últimas inscrições. Quando o Conrado chegou, já estava com o evento todo montado, estruturado, e eu falei assim, cara, é quinta-feira à noite, as vendas vão acabar meia-noite, ainda é 8 horas, bora lá para o evento, quero te mostrar como está bonito o espaço, bacana, vai ter mesa para todo mundo, é um evento diferenciado, lá em São Paulo era cadeira, aqui é mesa, e tem um outro detalhe, eu quero que você teste seu computador, mas foi com pretexto para bater essa foto, para colocar num grupo de Facebook, para chegar assim, o general já chegou, está solicitando a sua presença, e a gente já está traçando aqui o plano de ação. Cara, vendas acontecendo a todo momento. Final da história foi o seguinte,
Em 2011, a gente fez um evento, onde eu comprei 30 tomadas, filtros de linha. Eu mandei um e-mail na sexta-feira e falei assim, é um evento de marketing digital, e ele vai ser totalmente disruptivo do que você já viu. Traga o seu computador, porque vai ter internet e vai ter tomada, para você ficar 100% conectado. Cara, quando eu falei internet, eu pensei 2 vezes em ter falado internet, porque eu não sabia quanto era o valor em 2011. Quase quebrei o evento por conta dessa parada. Mas foi muito massa, porque foi um nível de entrega absurdo. E para você ter ideia como foi tão absurdo, que naquela época a gente tinha uma principal rede social que era muito usada por esse público, que era o Twitter. E o evento, ele ficou como o 8º assunto no Brasil. Só perdeu para constipação. Então ficou como o 8º assunto mais comentado e mais falado no sábado e domingo, né? E aí o que aconteceu? Daqui aconteceu um negócio bem interessante. Daqui eu saí da consultoria de gestão empresarial. Daqui a empresa ela começou a se expandir, crescer para Recife, Teresina, Salvador. A gente se tornou a maior empresa de educação de marketing digital do Norte e Nordeste. E começamos a atrair grandes players do mercado. Na verdade, a gente criou aquele mercado de marketing digital lá em Fortaleza. Aí, ó, Conrado, Vitor, né? Antigo pra caramba essa foto. É que nem eu tinha cabelo. O que aconteceu? Em 2013, eu recebi na minha mesa um envelope pardo com nome confidencial. Aí eu, caramba, um general tá me mandando alguma missão? Mas na realidade era uma notificação extrajudicial. Tinha uma empresa de BH chamada Quartel Designer, e a minha é Quartel Digital. Ela entrou em 2010 com recurso de compra da palavra Quartel, e a notificação dizia, você tem 90 dias para pagar tudo que você tem aí dessa empresa, porque esse nome é meu. E aí, isso pode acontecer com vocês. Só deixando bem claro, para que vocês prestem bastante atenção no que vocês estão registrando a partir de agora. E aí, naquele momento, eu já tinha feito, em 2012, a ignição digital, e em 2013 eu tinha feito a Fórmula 0, do Érico. Então, saí de lá da Fórmula 0 e falei assim, cara, eu vou implementar isso, porque isso vai crescer muito no Brasil, e esse negócio vai explodir. E aí eu já estava com alguns clientes, naquela época de lançamento. Paulo já tinha chegado, Paulo Vieira já tinha chegado até o Paulo. E eu entendi uma coisa, que eu não estava mais fazendo cursos de marketing digital, mas eu estava levando as pessoas para o topo mais alto da jornada, aqueles experts para o topo mais alto da jornada. E aí nasceu uma empresa nova, e eu tive que contar uma nova história, que foi o quê? Eu fui visitar uma sala comercial no 18º andar, e lá estava tudo espelhado, tudo era de vidro. Eu falei assim, cara, eu estou no topo. Eu estou vendo aqui a cidade no topo. É isso. Esse é o nome essa é a ideia. Eu tenho que levar as pessoas para o topo. E eu fui pesquisar qual era o maior topo do mundo. E aí é o Everest, vocês sabem. Mas existe uma história no Everest. Quando o explorador ele chega no Everest, ele não vai imediatamente e sobe lá para o Everest. Ele fica no acampamento base, para ele poder ali se aclimatizar ali do momento, 7, 10 dias ali. E tem uma pessoa no acampamento base, que é como se fosse o guia dele, que é o Sherpa. Esse cara tem as melhores ferramentas, as melhores estratégias, os melhores caminhos, para levar o explorador para o pico mais alto da jornada dele. E esse cara mora num povoado, chamado Newari. E aí surgiu a Newari. Você no topo. Eu levo você no topo com as melhores ferramentas, com as melhores estratégias, sabendo o melhor caminho para te levar para o topo mais alto da jornada. Eu tinha um storytelling perfeito para atrair quem eu quisesse. A empresa ela cresceu muito. Então, se você não tiver a cabeça que você pode ter outros business, outros negócios, aquele cara vai embora e talvez vai fechar com o teu concorrente que já tem um ecossistema. E você perdeu ele. Aqui é um case muito interessante da Febracis. Todos vocês conhecem, a grande maioria. O Paulo, ele tem hoje um ecossistema de vários negócios, saúde, educação infantil, tecnologia, franquia. E eu aprendi muito quando estava lá dentro. Eu entendi muito sobre esse jogo, e é sobre isso que eu quero falar um pouco para vocês.
Aqui foi um evento que eu participei, na realidade eu realizei esse evento junto com o Paulo, que foi no Allianz Parque. Deu 28 mil pessoas aqui no Allianz Parque, aqui era o método CIS. Aqui a gente desenvolveu uma metodologia, e eu quero dar crédito 100% ao Thales. A gente chegou a ter um método CIS, a ter 10 mil pessoas no método CIS. A cada 45 dias, a gente vendia 6 mil tickets de evento presencial. E o mercado todo se perguntava, como isso é possível? Como vocês conseguiam vender a cada 45 dias, 6 mil tickets de evento presencial? Se você olhar para todos que tem hoje no mercado, o Paulo é o único que é consistente, e que todo evento que você vê do Paulo, tem no mínimo de 4 mil pessoas para cima. 4 mil pessoas para cima. Você pode procurar o Wendel, ele não tem essa consistência. Você pode procurar qualquer outro do mercado, não tem essa consistência. Tem 2 pontos importantes que eu queria ressaltar. Desde 2013, não tem um dia na rede social do Paulo que ele não fale do produto mãe, que é o método CIS. Seja em caixinha de pergunta, seja em stories, seja no feed, seja no Reels, seja numa live. Cara, todos os dias, ele empilha na sua mente a palavra método CIS. E aí que vem um grande segredo. Se eu estou acompanhando o Paulo durante 3, 4, 5 anos, eu já tomei a decisão de fazer. Ainda não decidi qual vai ser a data, mas eu já tomei a decisão de fazer. O que você está empilhando na mente do seu cliente todos os dias? Isso é um jogo de longo prazo. Você faz curto prazo agora, mas para longo prazo. E a segunda estratégia que funciona muito bem aqui, posso continuar, Thales? Tranquilo? Eu já estourei meu tempo ali. Quantos minutos? 5, 10? 15. Nossa. Ok. Estão gostando? Tá curtindo aí, galera? Então vai. Então vou. Coffee espera. Beleza. A gente trabalhou a lógica, senso comum, com passagem aérea. Quando você vai comprar uma passagem aérea, se você compra no dia da sua passagem, ela é 200% mais caro. Se você compra 6 meses antes, você compra até com 50% até mais barato do valor original. Então, isso é uma lógica que está na tua cabeça. Então, vamos martelar isso. Que a gente tem uma lógica de passagem aérea. Quem compra antecipado sempre ganha. Se você comprar antecipado, você ganha. Então, a gente começou a criar lotes de 50, 40, 30, 20, 10. E no dia era 110, era mais caro. E a gente começou a divulgar isso massivamente, muito forte, nas redes sociais. E quanto mais o nível de consciência ia aumentando, mais as pessoas se preparavam. Só que existia a virada aqui. Existia um momento onde o lote ia sair de 50 para 40. E era nesse momento, quando o lote saía de 50 para 40, que a gente criava toda uma movimentação de grupos de WhatsApp. E a gente usava o meteórico nessa virada. Então, as pessoas tinham medo de comprar mais caro. Compravam mais barato antes da virada. E, cara, isso virou uma máquina em 2022, 2023. Obviamente, se não tiver renovação de base, isso não funciona mais. Mas eu estou falando, não é entrar 10 mil por mês. Cara, é entrar 100, 200, 300 mil por mês. É uma renovação grande. Mas isso foi um fator muito forte da gente poder vender muito, mas muito mesmo, em 45 dias. Ecossistema de negócio. Bate a foto se você quiser, se fizer sentido para você. Mas isso daqui pode ser um caminho para você seguir nos próximos 5, 10 anos do teu business, do teu negócio. Às vezes, você só tem isso daqui, lançamento digital ou curso online. Ou às vezes só tem um produto ou um serviço e que vende para B2C, B2B, B2C. Às vezes é só isso que você tem. Só que, livro best-seller te dá posicionamento e autoridade, não te dá dinheiro, mas te dá posicionamento e autoridade. Você quer trabalhar o jogo do posicionamento e autoridade? Livro best-seller. Eventos presenciais te dá muito dinheiro. Mas você já imaginou, talvez, você criar uma feira do seu negócio? Recentemente eu estava ali numa feira chamada Bet Educar. Eu tenho um cliente
com uma consultoria empresarial, e esse cliente é uma editora de livros, né? E eu tenho uma sociedade com esse cliente. Inclusive, quem quiser criar o seu próprio livro, depois fala comigo que eu tenho um canal aqui muito bacana para você, tá? Aí o que acontece? Cara, fui para uma feira, e a gente tem o maior do mercado, que é a Hotmart, e ele tem lá, tipo, um espaço, às vezes, no último agora, Fire, foi um espaço de feira. Nem chega perto do que já existe no mercado. Cara, eu fui para a feira agora, da Bet Educar, tinha, se não me engano, uns 300 estandes. Tudo de tecnologia, não era mais nem estande de livro. Era tudo solução de tecnologia para professor Aritsá, Farias Brito, estando lá. Mas tudo em todas as soluções com foco em tecnologia e educação. Tecnologia e educação. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o teu mercado ainda nem começou. O mercado ali do Cristiano, talvez ele nem começou, porque ele não ainda nem pensou, talvez, em fazer uma feira, trazer todos os associados para essa feira. Nosso mercado de marketing digital, talvez ainda nem começou. Hotmart é ainda maior hoje no mercado, mas ainda não conseguiu fazer uma feira, trazer todos os associados. Negócios de tecnologia hoje no nosso mercado, cara, é para ter muitos. Ainda nem começaram, ainda nem surgiram. Então, você pode construir o seu sistema SaaS, pode construir um sistema de pagamento próprio, gestão, pode ter uma rede de franquias de licenciamento, treinamento de marca, encontro anual de comunidade, produto da comunidade, produto de assinatura. Vamos ver um exemplo aqui prático? Vou acelerar aqui. Acho que já passou. Pulei. Pega um exemplo aqui prático, então. Olha só. Imaginar que eu tenho uma empresa de café. Cara, será que a empresa de café entraria num mercado de educação? Como? Educando o povo a tomar café sem açúcar. Educando para o povo tomar café. Vamos entender o framework que está aqui. Qual seria o produto de assinatura que eu poderia ter no café? A indústria de café faz a embalagem do café, passa para o distribuidor joga nos supermercados. Supermercados vendem dos pontos de venda lá a embalagem do café, o café em pó. Cara, sei lá, vamos imaginar que essa indústria pega todo o Brasil e vende essa embalagem mensal, 10 mil, 20 mil, 30 mil, vamos imaginar 30 mil. 30 mil embalagens vendidas por mês. E se eu colocar um QR Code em cada embalagem e chegar e falar assim: ei, se você quiser ter acesso a 7 dias gratuitos com os melhores baristas para você aprender a fazer o seu café, harmonizar o seu café, clique nesse QR Code e entra na comunidade. Cara, simples. Canal de aquisição. Canal de aquisição. Aí depois, olha, nós temos um produto de comunidade, que é o seguinte: se você é um amante de café e você quer conversar com outras pessoas que harmonizam o café, nós temos aqui o nosso fórum, R$ 9,90, R$ 19,90, onde você vai ter acesso a outros amantes de café. Eu posso ter um encontro anual da comunidade, todo mundo produz assinatura, produto comunidade, está lá dentro. Eu posso ter um produto de assinatura, que não pode ser, talvez, a ferramenta de educação, mas eu posso entregar grãos de café selecionados, já existe isso, por R$ 97, R$ 197 reais por mês. E eu recebo um manual de como eu posso harmonizar. Depois, eu posso criar aqui dentro. Olha, se você quiser se formar como um dos treinadores de café e fazer eventos para empresas, sendo um barista, eu vou te dar um modelo de negócio para como você pode vender o seu evento com o nosso café, comprar o nosso produto, e você vai virar um treinador da nossa marca. E você vai em empresas para fazer café. Depois, eu posso chegar para esses caras aqui que estão fazendo muito e criar rede de franquias, licenciamentos. Cara, eu tenho uma embalagem, eu tenho uma marca aqui própria. E agora, se você quiser criar aqui um box, você compra um container, e a gente tem a nossa marca aqui, é um preço bem barato. Você coloca lá como aquele japonês lá que está expandindo no Brasil todo. The Coffee, eu acho. Já viram o The Coffee? Já viram o The Coffee, né? Cara, então assim, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui dá para adaptar para tudo. O teu preço já é um grande segmentador dos seus clientes, da sua audiência. 100 milhões. Vamos lá. Importante. Quando eu saí da Febracis, eu passei 13 anos
Passei 10 anos lá dentro da Febracis, 5 anos como consultor, 5 anos como sócio, e os últimos 3 anos da minha vida foi como diretor do grupo. Eu assumi a cadeira CMO, então eu era responsável pelo evento, eu era responsável pelo e-commerce, eu era responsável pelo brand da marca, eu era responsável pelos cursos online, eu era responsável pelas vendas. Então eu ficava trabalhando muito produto marketing comercial, como executivo. E aí eu assumi uma bagagem muito interessante lá. E aí eu fiquei questionando e perguntando, cara, o que eu vou fazer? Vou fazer um lançamento, vou fazer um meteoro, vou fazer o que eu vou fazer? Eu vou lançar um produto, vou lançar um curso? Mas qual é o modelo de negócio que eu posso criar e que a curto prazo possa me dar muita grana e que eu não precise ter colaboradores? Que eu não precise ter colaboradores. A única pessoa que eu vou pagar é o governo, que é o imposto. Mas quem poderia pagar esse valor para mim? E aí eu fui olhar meu WhatsApp e fui ver quais são os empresários que eu tenho no meu WhatsApp, que têm empresas de negócio real, que não são de infoprodutos, que faturam acima de 100 milhões. E o que eu vou oferecer? Eu vou oferecer a implantação dessa empresa no digital. Eu vou oferecer um ecossistema de educação para essa empresa no digital. Eu vou oferecer como ele vai pegar a base dos clientes ativos que ele já tem, e se ele lançar uma plataforma, já gera dinheiro novo para ele. Se ele educa o mercado, já gera dinheiro novo para ele. E aí eu fui entender, cara, é isso. Fazendo uma conta rápida, eu queria, todo mês, estar ganhando no mínimo 100 mil reais, colocando no bolso. Que era mais ou menos um pouco da minha retirada ali dentro da Febracis mensal. E aí eu pensei, cara, se eu tiver 4 clientes que vão me pagar 30 mil reais, eu vou ter 120 mil. Pago 11% de imposto, fico com 110 mil ali. E esse foi o modelo que eu fiz. Mas foi baseado em quê? Da onde eu tirei da cabeça? Daqui, ó. Olha que interessante, o nosso amigo Elon Musk, em 2016, plano diretor parte 2, ele fala o seguinte: o primeiro plano diretor que escrevi há 10 anos, está agora em fase final de conclusão. Não foi tão complicado e consistiu basicamente em: crie um carro de baixo volume, que necessariamente será caro. Qual é o carro de baixo volume, que necessariamente será muito caro e que vocês podem oferecer agora? Qual é o seu Tesla, super Tesla? Esse foi o meu. E naquele primeiro mês, 120 mil na minha conta. Sem funcionário, sem colaborador, sem tráfego, sem rede social, sem nada. Beleza? Plano 2. Use esse dinheiro para desenvolver um carro médio volume a um preço mais baixo. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou criar uma escola de marketing para quem? Para o varejo, para o atacado e para a indústria. Por quê? Porque ninguém fala para esses caras. Não existe produto para esses caras. Esses caras, eles têm dinheiro. Existem 22 milhões de CNPJ no Brasil. Presta bem atenção nisso. Existem 22 milhões de CNPJs no Brasil. E a gente vê vários cursos e treinamentos para quem? Para o expert. Mas não existe os cursos para o cara da indústria. Não tem curso para o cara do varejo. Não tem curso para o cara do atacado. Não tem aquele curso ensinando o cara a fazer marketing para vender para outra empresa. Marketing B2B. E que na realidade é muito simples. É aquele modelo lá que eu apresentei para vocês logo no início. É um modelo onde existe uma captação, jogo para o comercial e o comercial vende. Eu só preciso ser muito bom aqui na captação.
Só que como essa galera é old school, esses caras não entendem o que a gente faz hoje. Eles não sabem o que a gente faz hoje. E se eu plugar um negócio de tecnologia, cara, aí eu tenho talvez um produto de 10 anos. Porque eu deixo ele preso. E aí o que eu criei? Eu criei uma escola de marketing. Onde a empresa me paga apenas R$2.000. Todo mês. Ela me paga R$2.000. Eu tenho um setup de implementação para ela. E depois eu entrego 12 treinamentos para ela e para o time tático. Mas como é que você amarrou para ela continuar com você no segundo, no terceiro, no quarto, quinto ano? A minha amarração com essa empresa foi alocar serviços que possam prender ela durante muito tempo na minha operação. Quais serviços, Galdino? Se eu começo a fazer um trabalho, e aí, cara, para dar esse contexto do que eu estou oferecendo, a 2014, vocês tinham um negócio de vocês. 2014, estou voltando lá em 2014, vocês tinham uns negócios de vocês. Aí vamos imaginar que um desses negócios de vocês tinham um site, onde tinha lá um blog de WordPress. E lá naquela época, você escrevia artigo, você se posicionava no Google direitinho e tudo mais. E aquilo para você era como se fosse ali, algo que gerava acesso para o seu site. Você talvez fazia um por mês, fazia talvez um a cada 15 dias, e de qualquer forma gerava acesso. Aí alguém chegou para você e falou assim, cara, para de fazer isso a parada aí. Começa a investir em tráfego pago. Naquela época, 2014, tráfego pago, pegar o lead a 10 centavos, 15 centavos, R$1, maravilhoso. Mas essa é uma estratégia de curto prazo. É como se eu estivesse bebendo uma água limpa aqui, Estou bebendo uma água limpa, e a água limpa vai ficar suja. E ela ficou suja, eu vou para a próxima água limpa. Qual a próxima tática? Agora é tráfego pago. Agora qual é a outra tática? Mas se eu tivesse lá de 2014 escrevendo artigos sem parar, talvez o meu site hoje teria a mesma quantidade de visitas que eu tenho em investimento em tráfego pago, por estar bem posicionado. Isso é visão de longo prazo. Então, sabendo dessa informação, que é uma justificativa, que é fácil justificar, eu coloquei e pluguei. Cara, hoje tem um GPT, é muito fácil eu criar um artigo por dia. É muito fácil eu criar conteúdo todo dia. É muito fácil eu amarrar esse cara e aumentar a visibilidade desse cara. É muito fácil eu criar uma rede de backlinks ali, onde ele vai ter possibilidade de crescimento rápido. E aí eu comecei um movimento, que é o segundo movimento aqui, que é criar um carro médio com um preço mais baixo, que é uma escola de negócio. Então, hoje eu tenho um time, tenho uma equipe, que já existe uma apresentação, e aí eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês como é que eu faço isso. E depois, daqui a pouco, eu vou para o passo 3. Depois eu explico o que é o passo 3. Qual vai ser a nova onda? Cara, para mim, curso é uma onda, aconteceu, ela se mantém ainda, mas não é a onda que vai gerar dinheiro para vocês. Essa onda está acontecendo agora, é uma onda de mentoria. Você tem um curso, você coloca 10 vezes mais o valor da sua mentoria aqui. Eu acredito muito que existe uma onda aqui que vocês podem explorar, mas é o tempo de vocês, mas vocês podem cobrar muito caro, de consultoria. Isso pode ser um valor muito interessante para vocês, colocar dinheiro no caixa de vocês, não estou falando no caixa da empresa, mas no caixa pessoa física de vocês. Um trabalho de consultoria, vocês vão aprender muito com isso. E nos Estados Unidos, existe hoje, esse modelo aqui está muito forte, de implementação. Os empresários, eles não querem mais fazer, eles não querem mais assistir, eles não querem mais ficar te perguntando. Eles pagam alto, pagam um determinado valor grande, para falar assim, ei, e aí, mas quanto você faz para mim? Que estão em patamares financeiros e que precisam colocar maior necessidade para evoluir. Então, eu mapeei que empresas que estão com um faturamento de 300 a 1 milhão, o foco não é na estruturação do negócio, o foco é aumentar as vendas, 100%. Só que, além disso, eu não consigo vender se eu não tiver uma entrega muito boa, se eu não tiver um produto muito bom. Vai dar ruim se eu não tiver isso. Então, eu tenho que vender muito, mas eu tenho que pensar na minha entrega, ela tem que ser extraordinária. Quando eu começar a vender muito, eu começo a construir time, escala e uma entrega extraordinária. Até que dá para fazer sozinho, nesse mercado hoje digital, de educação. Eu acredito que o Cristiano fez sozinho até aqui, 1 milhão. Até mais.
Mas daqui ele começou a entender que precisava de time, criar jornadas de produtos, criar sistemas de liderança, desenvolver sistemas de liderança. Isso é um outro papo, de uma outra conversa, de uma outra apresentação. Inteligência artificial, o Croco deve ter falado para vocês de plugar a inteligência artificial. O que eu fiz no meu negócio hoje? Em todos os meus programas, eu pluguei uma agência de inteligência artificial. Então, eu peguei o que eu aprendi sobre carrossel, sobre stories, sobre feed, e eu passei para o agente. O agente aprendeu e ele tem as melhores práticas de como fazer carrossel, de como fazer feed. Eu fiz na agência de inteligência artificial. Vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Aqui, rapidamente, como deveria ser um funil de marketing para vocês, né? Aqui, distribuição de conteúdo, tráfego frio, tráfego quente, funil de e-book, funil de webinário, oferta 1 a 1, funil de aquisição, funil de social seller, funil de hunter, funil de evento presencial, funil de educação, funil de embaixadores, funil de vendas que podem ser geradas de novos clientes. Tem que ter um coordenador, tem que ter um SDR, tem que ter um SDR para fazer agendamento, tem que ter um hunter para poder ligar para as empresas, tem que ter closer, e aqui tem ofertas diferenciadas de produtos, tá? Essa é uma estrutura que o modelo ideal seria esse. E aí, a grande sacada é você ter empilhamentos. Alguém vai passar por você e vai ver um e-book. Desculpa. Alguém vai passar por você e vai ter um e-book. Não vai comprar naquele primeiro momento, mas depois vai aparecer um funil de aquisição. Vai fazer um call com você. Depois vai fazer um funil de evento presencial, e talvez compre no seu evento presencial. Ou seja, o segredo está no remarketing. Às vezes a gente foca muito em atrair novos clientes, mas a gente tem que criar mecanismos para impactar o cara 2, 3, 4, 5, 6 vezes. A compra vai acontecer, talvez no sexto impacto, no quinto impacto, não no primeiro impacto. Toda empresa deve virar uma empresa de tecnologia e educação. Aqui vem um conceito que eu aprendi muito lá no mercado americano, quando eu fui lá para o Google, LinkedIn, Salesforce, lá na Vale do Silício. A pergunta foi o seguinte: eu tinha, na época, uma empresa com 200 infoprodutos, lá na Febracis. Eu criei 200 infoprodutos. Só que imagina, 200 infoprodutos. Eu criei uma página para cada produto, eu criei uma copy para cada produto, eu criei criativo para cada produto. Cara, olha a quantidade do time que eu tinha que ter para criar tudo isso. Todo ano eu começava de novo. Porque não quer dizer que esse cara que comprou o e-book, ele vai para cá, que ele vai para cá, que ele vai para cá. Não quer dizer. Ele comprou só porque aquela necessidade, os produtos não estavam conectados. E aí eu fiz essa pergunta: qual é o valor dessa empresa? O cara falou para mim: 0. Não tem valor nenhum. Porque você já começa o ano, qual é o seu valor, qual é o seu faturamento para o próximo ano? 0. Eu tenho que fazer toda a movimentação de tráfego, eu tenho que fazer tudo para começar a vender. E ele falou o seguinte: cara, pluga alguma coisa de recorrência, algum programa de recorrência embaixo. Que aí você tem um ativo e esse valuation sai de 0 para 3, 4, 5, porque você tem ativos compradores em um espaço de tempo de 3, 4, 5 anos. E recorrência não quer dizer que é um produto de 49 não, tá? Pode ser um produto de 2 mil, pode ser um produto de 5 mil, pode ser algum produto que tenha recorrência que a pessoa compre todos os meses de você, ou todos os anos para você. Foi o que eu vou escrever aqui? Está acabando. Qual produto você pode criar para ter LTV de 10 anos? O seu futuro é maior que o seu passado. 100 clientes dos sonhos, rapidamente. Cara, todos vocês aqui podem aplicar essa estratégia, é uma estratégia que eu aplico hoje, tá? Para vender o meu produto de R$2.000. Defina toda a sua estratégia e objetivo, qual o problema que você resolve, clareza única, tendo seu pitch elevador. Encontre a gerar relacionamentos, 100 clientes. Mapeia quem são os 100 clientes que você gostaria de vender. Saiba o nome, o e-mail, o telefone desses 100 clientes. Coloque lá no seu RM. Depois comece a quê? A fazer toda uma estrutura de relacionamento com esses clientes. Cara, hoje é o dia de eu mandar mensagem para o fulano. Hoje é o dia de mandar um áudio para o fulano. Hoje é o dia de mandar isso para o fulano. Tá aí, ó. Faz no teu CRM. Depois gera valor para esses clientes, entrega algo de valor, nem fala do teu produto, nem fala que existe o teu produto. Gera extremo valor para esse cara. Se tiver que mandar 5, 6 áudios para ele, no direct, no WhatsApp. Aí, qual é a sacada? Depois, marca almoço, jantares com esses caras para fechar negócios de alto valor. Mas você já sabe qual é o cliente que você vai fechar. E você já sabe qual é o produto que você vai oferecer para ele.
E aqui, por último mesmo, tá? Perdão. LinkedIn. O meu time de marketing estava conversando comigo e falou assim, Galdino, a gente vai investir R$10.000 esse mês para a gente fazer ação estratégica, todo aquele negócio que você já conhece, vocês sabem, né? Vai para a página de aplicação, da página de aplicação vai para a ação estratégica e tudo mais. Aí, falei assim, beleza. Eu quero testar uma outra coisa. Eu quero contratar um Hunter. O que é um Hunter? O Hunter é uma pessoa que ela liga para empresas. E aí, eu vou contratar esse Hunter. Ele vai ter uma meta de ligação de, no mínimo, 30 a 40 ligações por dia. E, no mínimo, 10 a 20 contatos no LinkedIn. E vai ser assim, ó. Nós vamos pegar esse valor de R$10.000. Nós vamos investir só no LinkedIn. E eu vou colocar o meu programa de marketing para aparecer para os decisores, para os donos de negócio. Eu não vou fazer no Meta, no Instagram, no Facebook. Eu vou colocar lá no LinkedIn. E aí eu descobri lá no LinkedIn que tem uma estratégia, quando você vai fazer o tráfego, você coloca o nicho que você quer atingir. Aí você define lá o nicho. E abaixo do LinkedIn, lá na hora do tráfego, você consegue colocar, se você quer que dentro daquele nicho apareça o anúncio para o diretor, para o CMO, para o executivo das empresas daquele nicho. Cara, isso é maravilhoso. Porque aí eu boto uma frequência 7 desse anúncio, o anúncio aparece 7 vezes para aquele CMO, para aquele decisor, para aquele CEO. Depois, a minha Hunter, ela vai lá no LinkedIn e ela fala assim, oi, tudo bem? Eu sou da equipe do Galdino, provavelmente esse anúncio apareceu com essa página e a gente gostaria de conversar com você, porque a gente pode ajudar bastante a sua empresa nessa dor específica. O cara já viu o anúncio, o cara já viu a dor. E essa estratégia, ela está sendo feita de que forma? Eu uso também o Cata Cliente. Não sei se vocês conhecem, mas o Cata Cliente a gente consegue pegar o e-mail, o WhatsApp do decisor, o e-mail e o telefone do decisor, lá do LinkedIn. E ela consegue entrar em contato, se a pessoa não responder pelo LinkedIn, pelo WhatsApp. E ela manda pelo WhatsApp. E aí eu estou começando a testar esse funil, para que eu não precise investir tanto em tráfego pago. Tem uma meta aqui, cara, a minha conta é o seguinte, ela vai ligar para 20 pessoas por dia. Se três pessoas atenderem, ela tem 15 atendimentos ali na semana. De 15 atendimentos na semana, talvez 5 marquem de fato ali aquela sessão estratégica. Se uma vender, já pagou. Já pagou a operação, porque o meu contrato... Aí tem uma outra sacada, Thales. Eu estou fazendo contratos, não de um ano. É um ano, o cara vai pagar 12 mil reais. Faço contrato de 2 anos. 24 meses, 48 mil reais. Maravilhoso. Já faço contrato de 2 anos. Cara, por que a gente não faz um mastermind e tem um contrato de 2 anos? Isso é tão bom negócio. Porque a gente não fazia, porque a partir de agora, gente, 2 anos o contrato. Entendeu? Beleza? O preço de ficar parado é muito mais alto do que crescer. Aqui, vou só finalizar com a questão do poço. Muitos de vocês podem estar procurando a próxima água limpa. E aí você procura a próxima água limpa e ela fica suja e ela acaba. E aí você procura a próxima água limpa, ela fica suja e ela acaba. O que acontece aí? Todos vocês deveriam estar focados em uma única coisa: em construir o seu poço. Visão de longo prazo. A minha recomendação é que, ao voltarem para casa amanhã, porque ainda tem encontro amanhã, né? Vocês saiam daqui muito mais preparados para continuar bebendo águas limpas, porque vão existir os curtos prazos ali, vocês vão precisar fazer alguma coisa a curto prazo, mas que vocês não percam a mão de construir o poço, porque é ele que vai dar água que você precisa, água para a sua família. Pessoal, obrigado, gratidão. Valeu. Parabéns, acima de tudo, excelente, demais Obrigado. mesmo, de explodir a mente. Se você fosse uma agência, né,
e gostaria de navegar em outros, furar a bolha mesmo, né? Como você teve essa experiência tanto no mundo offline, digital, pegando aquele imagem lá dos modelos de negócio e essa agência querendo ir para o mundo offline, qual você começaria ali dos modelos assim? Offline? É. Tá. Existe uma demanda grande hoje que é funil de marketing, né? E aí, se eu tivesse que continuar com a agência, eu talvez criaria funis de marketing, ok? Esses funis, eles ficariam plugados em um sistema meu e que, para ela sair, ela ia perder muito se ela saísse da agência, porque ela teria que recomeçar tudo do zero. Então, eu criaria um modelo de negócio onde eu entregaria um serviço para ela, tá? E esse serviço pode ser funil de marketing, pode ser qualquer outro serviço que você pense, mas que envolvesse do lado tecnologia, que você tivesse uma tecnologia embarcada nesse negócio. Também. Isso que ele está falando para Tá? você também. E essa agência, você teria que garantir resultado para ela continuar, porque senão não faria sentido. Esse resultado, o valor percentualmente o valor da assinatura, do valor mensal, seria um valor talvez bem simbólico, para que ela nunca parasse de sair, entendeu? E que lá na frente, quando você tivesse 2.000 clientes, a conta fecha. Ou então, quando você tiver 100 clientes, a conta fecha. Talvez até os 100 clientes você fica ali no break-even ali, ó, cara, eu tô só ali vivendo, tô só vivendo. Mas quando você está num processo de escalonável, ou seja, quanto mais o teu faturamento aumenta, mais o teu custo aumenta. Quanto mais o faturamento aumenta, mais o teu custo aumenta. Mas esse modelo de negócio, quando passar de 100, é só lucro. Não precisa aumentar esse custo, entendeu? Porque todos os funis já estão prontos, toda a estrutura já está pronta, você plugou a IA aqui dentro, então fica muito mais fácil, é só jogar input, ele já te entrega tudo já pronto, estruturado, preparado. E aí passou de 100, cara, é só lucro. Então, assim, a pergunta é, quando vai passar de 100? Essa é a cabeça que você tem, quando vai passar de 100? Se vai ser em um mês, se vai ser em um ano, se vai ser em 2 anos. E aí eu iria nesse caminho, tá? Show. Ronald, e aí a gente encerra com a pergunta do Ronald. E Rafael, muito boa apresentação, cara. Valeu. Tu falou ali em montar algumas parcerias para furar a bolha e na parte de expansão, tu até deu o exemplo da contabilidade. Como que tu vê que funcionaria legal essa parceria? Parceria realmente, montamos um contrato, trocamos comissões, ou aquisição daqui a pouco de algumas empresas menores que façam sentido na expansão da própria empresa. E se essa aquisição fizer sentido, quais seriam os princípios que tu olharia para fazer essa aquisição? Você tem dinheiro para fazer aquisição? Ou você tem parceiros que podem fazer aquisição para você? Cara, imagine que tenha uma parte de dinheiro, mas uma parte em valor agregado que fizesse essa aquisição crescer, né? Por exemplo, compraria uma empresa que o fato da minha base de cliente faria com que essa empresa crescesse rápido. Tá. A primeira coisa que eu levaria em consideração é esse parceiro, esse sócio, ele ser a pessoa que executa aquela operação. Ele não pode entrar com dinheiro. Esse parceiro e sócio não pode, porque senão vai ficar para mim, vai sobrar para mim. Eu vou ter que fazer a operação acontecer. Então, no modelo do coco bambu, existem dois sócios, se não me engano. Existe o sócio que é o sócio operador, é o que o cara está todo dia lá dentro, ele está focado ali 100% ali naquela operação, e ele passa o dia todo, ele é executivo, ele está ali 100% ali naquela operação do coco bambu, e existe o investidor, que colocou a grana e colocou o dinheiro. Mas nenhuma empresa de restaurante do coco bambu, ela abre, se não tiver esse operador, se tiver esse executor. Então, eu gosto muito desse modelo, onde tem o cara que tem a expertise do negócio. Recentemente, lá na editora, eu estou com uma consultoria de gestão empresarial na editora da Ciranda Cultural, ela faturou hoje 150 milhões. Ela é muito forte no mercado editorial infantil. 85% de todo o portfólio é infantil. E aí, fazendo os estudos, né, e entendendo os modelos de negócio e ecossistemas que podem ser criados ali ao redor, surgiu uma oportunidade de criar uma nova editora com uma equipe editorial diferente, que não é do infantil, para pegar o quê? Um público que não é assistido hoje, que é um público de influenciadores, que eles podem contar a sua história,
E ao lançar o livro tem um argumento de posicionamento e autoridade e tem um público gigantesco aqui de experts, que são vocês, que têm métodos validados, já testados, têm depoimentos, têm clientes com provas sociais e que talvez uma editora a gente não pagaria, ou não faria o seu livro. E às vezes você não quer lançar por uma editora pequena. Lá a editora tem 18 mil pontos de venda. Cara, 18 mil pontos de venda no teu livro. Lá a editora, a gente consegue colocar o teu livro na Bienal. Pô, você está lá na Bienal. Lá na editora, eu consigo fazer um podcast onde você vai participar do podcast. Só que aí, beleza, aí eu tive essa ideia. Só que, o que acontece? Eu não sou o cara de fazer esse negócio do editorial, de fazer o livro em 120 dias. Então eu fui atrás de alguém para ser meu parceiro nesse negócio. E aí apresentar essa sociedade para a editora e falar assim, ó, tem dinheiro na mesa, a gente sabe como pegar esse dinheiro. Se você quiser, eu tenho aqui um parceiro que consegue implementar o livro em 120 dias. Aí o parceiro, ele entrou, ele que toca a operação, e eu tenho um percentual pequeno, percentual de 10%. Mas por que eu estou entrando em alguns negócios com percentual de 10%? Porque eu entro com a visão estratégica. Eu entro com os contatos. Eu não preciso estar na operação. Então, para mim, é interessante esse modelo de sociedade. Mas, voltando à pergunta e trazendo exemplos, o que eu acredito? Se você tiver capitalizado, for comprar um negócio, for comprar uma empresa, alguém vai ter que tocar aquela operação. Ou você contrata um executivo que já conhece o negócio, você já comprou, o sócio talvez vai ter ido embora, não vai continuar. Então você comprou 100% da operação. Você contrata um executivo e deixa o cara tocando lá e dá um percentual para ele, em cima do resultado, para ele não sair. Ou então, você faz o modelo que te falei, que seria o seguinte, que é um modelo onde você entra com um percentual pequeno e você tem um ecossistema aqui que pode agregar dentro desse business negócio, e lá na frente, lá no equity, você está pensando nos seus 10, 15, 20, 30, 50 milhões que você vai ter quando o negócio crescer. Sem muito esforço, sem muita dedicação, sem muita energia ali no A1. Esse é o meu modelo hoje. Eu pensei dessa forma. Então eu não tiro dinheiro do meu bolso, eu entro com o meu conhecimento nos business, nos negócios. Show? Beleza? Palmas!